Olá, eu sou o professor Lovato e a nossa aula de hoje no canal é sobre procedimento comum. Vamos analisar alguns aspectos gerais do procedimento comum, mas antes, inscreva-se no canal, ative as notificações, curta e compartilhe esse vídeo se você gostar, claro. O procedimento comum, ele é um procedimento considerado padrão. Por quê? Porque ele é um procedimento que desenvolve o processo, as ações, em fases, respeitando todas as fases necessárias para se chegar a uma conclusão, a uma resolução do mérito. O procedimento comum, justamente por ser o procedimento padrão, ele é o procedimento adotado quando houver cumulação de ações de ritos diferentes. Isso está expresso no 327, parágrafo 2º. Então, se você tem uma ação de procedimento comum e outra de procedimento especial, você pode acumular as duas na mesma petição inicial e adotar o procedimento padrão, o procedimento comum, sem prejuízo da prática de técnicas específicas do procedimento especial. Então nós temos que pensar muito na hora de acumular ações em uma petição inicial, em uma mesma petição inicial. Primeira questão, podemos adotar o procedimento comum para todas as ações? É compatível? Porque se não for compatível, aí cada ação tem que seguir o seu processo diferente. Posso dar um exemplo para vocês. Se vocês têm uma ação de inventário judicial e uma ação de abertura de testamento, elas são totalmente incompatíveis entre si e incompatíveis com o procedimento comum. Talvez alguém se pergunte, como é que eu sei se ela é compatível com o procedimento comum ou não? Você tem que analisar se é possível respeitar as fases do procedimento comum. Se for possível, você pode adotar o procedimento comum. Se não, é incompatível. Um bom exemplo para vocês é o inventário. Por quê? O inventário, ele não tem contestação, né? Qual é a sequência do inventário? Instaura-se o inventário, o juiz nomeia o inventariante, ele apresenta as primeiras declarações, citam-se todos os herdeiros interessados, aí eles podem, os herdeiros interessados, trazer bens à colação, depois tem a questão do cálculo do imposto e por aí vai. Não tem nada a ver com as fases do procedimento comum. Você não tem uma contestação, uma réplica, uma audiência de conciliação ou de mediação. Não tem essas figuras. Por isso, é incompatível, certo? Primeiro, a primeira fase do procedimento comum é a fase postulatória. Postular significa formular pretensão, pedir a tutela de mérito. A fase postulatória, ela é composta justamente pelos atos chamados articulados, que são os atos em que as partes formulam as suas pretensões ou fazem as suas primeiras alegações de fato no processo. São os atos da fase postulatória: a petição inicial, pelo princípio da inércia, a audiência de conciliação ou de mediação, logo a seguir, a contestação e, se for necessário, a réplica, que é o momento em que o autor pode alegar fatos para contrapor aqueles fatos apresentados pelo réu na contestação e também poderá impugnar as provas documentais que o réu apresentou na sua contestação. A partir daí, se encerram todos e quaisquer pedidos e impugnações específicas relacionados ao mérito da demanda. Muita atenção, porque pedidos de ordem processual, como uma cautelar, por exemplo, podem acontecer a qualquer tempo. Então nós não podemos confundir os pedidos de mérito com os pedidos de ordem processual. O encerramento, o ato que encerra formalmente a fase postulatória é o saneamento, porque é a partir desse momento em que o juiz ele faz a estabilidade objetiva da demanda. Ele pega todos os pontos do processo, quais são as questões de fato,
quais são as questões de fato controvertidas, quais são as provas que precisam ser produzidas, quais são os elementos jurídicos, os fundamentos jurídicos de direito que fazem parte do processo, tudo lá no 357. Aí ele define o processo, o saneamento, e parágrafo 1º do 357, após 5 dias, esta decisão se torna estável. Estabilidade objetiva da demanda. A partir desse momento, não se pode mais alterar fatos, a não ser que sejam fatos novos, e nem teses jurídicas. Esse é um outro ponto muito importante. Bom, no CPC 73, o saneamento ele tinha um nome duplo, que se chamava saneamento e ordenamento, porque o juiz saneava a fase postulatória, corrigindo eventuais problemas processuais, né? Sanando, e ordenava a próxima fase, que é a fase instrutória. Embora a nomenclatura ordenamento não esteja prevista no CPC 2015, o saneamento do artigo 357 claramente traz um ordenamento, porque o juiz ele deve, no saneamento, especificar os meios de prova da fase instrutória e marcar a data da audiência de instrução e julgamento. Esta fase próxima, após o saneamento, é a fase instrutória, destinada ao conhecimento, ao conhecimento do juízo e à produção de todos os meios de prova definidos no saneamento. Então é agora que vai na fase instrutória que vai se realizar uma perícia, é agora na fase instrutória que o juiz vai marcar a audiência de instrução e julgamento para ouvir testemunhas, depoimento pessoal das partes, esclarecimentos do perito. Este é o momento destinado para isso. Ora, qual é o ato formal que encerra a fase instrutória? É a sentença. O próprio conceito de sentença, ele está previsto no 203, parágrafo 1º. É o ato através do qual o juiz aplica o 485, sem mérito, ou 487, resolve mérito, e põe fim à fase de conhecimento do procedimento comum. Esse é o conceito que está lá no parágrafo 1º do 203. Então, se o juiz, com a sentença, põe fim à fase de conhecimento do procedimento comum, não há mais provas a serem produzidas no primeiro grau após a sentença. Não precisa, ele sentenciou, ele encerrou a fase instrutória, ele encerrou a fase de conhecimento toda do primeiro grau e abriu a próxima, que é a fase recursal. Agora vem a fase em que se devolve a matéria para o tribunal em recurso para reanálise. A fase recursal, como diz Nelson Nery Jr., ela é um prolongamento da ação. O recurso é um prolongamento da ação. Então, nós temos que considerar que o recurso faz parte do procedimento. Se ele é um prolongamento da ação, você está esticando a ação, ele faz parte do procedimento. Então, a fase recursal, ela vem justamente com base nessa premissa, ela vem para que a ação caminhe até o encerramento formal de toda a parte do procedimento relacionada ao procedimento comum, que é o trânsito em julgado. O trânsito em julgado, ele ocorre quando não houver mais nenhum recurso a ser interposto ou quando houver a preclusão em relação à faculdade de recorrer. Não tem mais como modificar esta sentença, essa decisão no processo, então o ofício da fase de conhecimento e da ação que tramitou pelo procedimento comum foi encerrado, com todas as suas instâncias respeitadas. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Muito obrigado!